Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Por que eu estou dizendo a data? Porque eu não sei se vocês vão assistir a essa teleaula exatamente hoje. E eu faço questão de dizer para vocês que eu estou gravando pelo amor que eu tenho à língua portuguesa e pelo prazer que eu sinto em gravar essas videoaulas, mesmo sendo o último dia do ano. Hoje nós temos para homenagear Carlos Drummond de Andrade e Canção para Álbum de Moça. Bom dia, eu dizia à moça, que de longe me sorria. Bom dia, mas da distância ela nem me respondia. Em vão a fala dos olhos e dos braços repetia. Bom dia, a moça que estava de noite como de dia, bem longe de meu poder e de meu pobre bom dia. Bom dia sempre, se acaso a resposta vier fria, ou tarde vier, contudo, esperarei o bom dia. E sobre casas compactas, sobre o vale e a serrania, irei repetindo manso a qualquer hora. Bom dia! Nem a moça põe reparo, não sente, não desconfia o que há de carinho preso no cerne desse bom dia. Bom dia, repito à tarde, à meia-noite. Bom dia! E de madrugada vou, pintando a cor do meu dia, que a moça possa encontrá-lo azul e rosa. Bom dia! Bom dia, apenas um eco na mata, mas quem diria, decifra minha mensagem. Deseja bom o meu dia. A moça sorrindo ao longe, não sente nessa alegria o que há de rude também no clarão deste bom dia. De triste, túrbido, inquieto, noite que se denuncia e vai errante sem fogos na mais louca nostalgia. Ah, se um dia respondesses ao meu bom dia! Bom dia! Como a noite se mudara no mais cristalino dia! Carlos Drummond de Andrade foi extremamente feliz. Aliás, Carlos Drummond de Andrade é gênio. Eu admiro muito a obra de Carlos Drummond. E vamos falar um pouco dele também no final, rapidamente, da nossa teleaula de hoje. E, como eu disse no início da nossa conversa, é um prazer compartilhar com vocês as informações, mesmo sendo o último dia do ano. Portanto, vamos em frente. Hoje nós continuamos a nossa teleaula com o pronome 15ª parte. Eu repeti o exemplo do módulo passado, da 14ª parte. Finalizamos com esse exemplo, na última teleaula, tomou-me o chapéu, que equivale a tomou o meu chapéu. Nós podemos usar das duas formas. Essa primeira forma é uma forma, vamos dizer, mais clássica, e essa segunda forma é uma forma, digamos, mais popular. As duas formas estão corretíssimas. É questão só de escolha. Nós sempre vamos fazer as nossas escolhas de acordo com a oportunidade. Tudo bem? Ficou claro isso? As duas formas estão absolutamente corretas. Aliás, não tem nenhuma forma que seja incorreta. Tem aquelas formas que são aceitas e outras que não são aceitas. Mas todas as formas são boas de comunicação. O importante é que a pessoa se comunique dentro do contexto em que ela está. Tudo bem? Ainda nesse caso, é possível ocorrer a repetição enfática lhe, dele. Vamos ver um exemplo retirado de Camilo Castelo Branco. Dona Adelaide ficou embaraçada. Seria agravar as meninas de 18 anos e educadas como a filha do desembargador e amantes como elas de um comprometido esposo, estar eu aqui a definir a estranhada zanga que lhe fez no espírito dela o despropósito de Calisto. Quando eu fui escrever esse exemplo, eu me perguntei, será que era necessário colocar um exemplo tão longo? Sim, é necessário e vou explicar por quê. Porque aqui nós vemos o estilo de Castelo Branco. Além de, em vez de escrever simplesmente uma frase retirada do contexto, foi colocado um exemplo completo para que nós possamos também analisar o estilo da escrita de Castelo Branco. Tudo bem? E aqui o importante é nós analisarmos o lhe, dela, lhe,
dela, a entranhada zanga que lhe fez no espírito dela. Esse dela é para frisar que é no espírito de Dona Adelaide. Muito bem, esse exemplo foi retirado de Camilo Castelo Branco, portanto. Agora temos um outro exemplo aqui, aleatório. Foge-se ainda a confusão empregando-se próprio. Aliás, não é aleatório não, esse aqui é retirado de Machado de Assis. Andrade contentou-se com o seu próprio sufrágio. Andrade contentou-se com o seu próprio sufrágio. Contentou-se com o seu próprio sufrágio. Posição do pronome possessivo. De modo geral, o possessivo vem anteposto ao nome a que se refere. O meu livro, tuas preocupações, nossos deveres. Então, são todos exemplos de possessivo. Meu, tuas e nossos. São 3 exemplos de pronomes possessivos. Muito bem. A posposição ocorre no estilo solene em prosa ou verso e, em nome de pessoas ou de graus de parentesco, pode denotar carinho. Temos um exemplo aqui. Deus meu, ajudai-me. Deus meu, ajudai-me. É uma súplica. Nesse exemplo aqui, o meu está indicando que esse Deus pertence àquela pessoa. Deus meu. É uma forma de súplica ou de oração. A ênfase permite também a posposição, principalmente se o substantivo vem desacompanhado do artigo definido. Conselho meu, ela não tem. Filho meu, não faria tal. Vejam bem que aqui está o possessivo meu e aqui também, meu. Em certas situações, há notável diferença de sentido com a posposição do possessivo. Eu já li 2 vezes essa posposição. O que é a posposição? É quando é colocado depois. Se for antes, é anteposição. Se for depois, é posposição. Tudo bem? Vamos em frente. Minhas saudades são saudades que sinto de alguém. Eu vou ler novamente. Minhas saudades são saudades que sinto de alguém. Saudades minhas são saudades que alguém sente de mim. Perceberam o jogo, a brincadeira aqui, o jogo de palavras? Minhas saudades são saudades que sinto de alguém. São minhas saudades. Saudades minhas são saudades que alguém sente de mim. Perceberam o jogo de palavras? Foi só trocar o possessivo no lugar do sentimento, mudou a ideia. Minhas saudades são saudades que sinto de alguém. Saudades minhas são saudades que alguém sente de mim. Perceberam o jogo? Parece que Miss Dollar ficou com boas recordações suas, disse Dona Antônia. É uma citação retirada também de Machado de Assis. Notamos o mesmo em suas cartas e cartas suas. Recebi suas cartas, isto é, cartas que me mandaram ou que pertencem a quem me dirijo. Recebi cartas suas, isto é, enviadas a mim pela pessoa. Então, a colocação do pronome, a anteposição ou a posposição do pronome pode mudar o sentido do que nós pretendemos afirmar. Invariavelmente, usamos de notícias suas, como no seguinte exemplo. Peço-lhe que me mande notícias suas. Fora dessas construções, a língua moderna evita tal emprego objetivo. Mova-te a piedade sua e minha. Entenda-se a piedade delas e de mim. Tudo bem? Muito bem. Agora eu trouxe algumas situações em que foi empregado o hífen para designar palavras que perderam a sua classe gramatical ou mudaram de classe gramatical. Por exemplo, em Ano Novo,
As palavras isoladas, cada uma tem um sentido diferente. Ano tem um sentido e novo tem a sua independência, tem independência separadamente. Quando nós queremos nos referir à passagem do ano, nós vamos colocar como ano novo, utilizando o hífen. Então, quando eu digo, desejo a você um feliz ano novo, esse ano novo vai ser com hífen. É como ano-luz, por exemplo, as duas palavras sozinhas têm independência. Anos tem um significado, luz tem outro significado. Quando elas se unem, elas precisam do hífen para indicar que elas estão mudando de situação, estão mudando de significado. O mesmo vale para ano bom. Aqui aparece o bom dia, que nós falamos repetidamente no poema apresentado de Canção para Álbum de Moça. Quando eu digo simplesmente bom dia, é sem hífen. Mas quando eu digo o meu bom dia, como foi citado no exemplo de Carlos Drummond de Andrade, no Canção para Álbum de Moça, o meu bom dia muda a classe gramatical. Quando muda a classe gramatical, nesse caso, nós vamos usar com hífen. Esse bom dia com o na frente ou com na frente muda a classe gramatical, portanto nós usamos com hífen. Tudo bem? E aqui está o exemplo do poema. Eu gostaria só para finalizar a nossa aula de mencionar o seguinte: para quebrar regras é preciso conhecê-las. E vou citar o próprio Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, como todos sabem, foi o grande modernista, o primeiro grande poeta modernista, e foi ele justamente que rompeu com o parnasianismo. Por quê? Ele conhecia todas as regras do parnasianismo. Ele saberia fazer um soneto conforme eram determinadas as regras do parnasianismo. Mas ele falou, não, eu quero algo diferente. E daí surgiu, a partir daí, o modernismo. Tanto que alguns puristas quiseram repreendê-lo quando ele criou um dos seus mais famosos poemas, que é A Pedra no Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Os puristas imediatamente disseram, não, Carlos Drummond de Andrade, você não pode falar tinha uma pedra, você tem que dizer havia uma pedra no meio do caminho. Ele falou, não, eu quero dizer tinha uma pedra. E a partir daí ele quebrou uma regra, quebrou um paradigma. Mas por que ele quebrou? Porque ele conhecia profundamente essas regras. E nós percebemos que em alguns casos, não é que as pessoas estão quebrando as regras, é que elas simplesmente não conhecem as regras e acabam cometendo alguns deslizes, vamos chamar assim. Muito bem, essas são algumas observações que nós deixamos como nossa última teleaula desse ano. Espero que vocês tenham um excelente 2021, que 2021 seja muito melhor do que foi o nosso ano de 2020, com tantas perdas, com algumas tristezas, e que nós continuemos caminhando e continuemos estudando a nossa amada e apaixonante língua portuguesa. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu ok, continuem tocando no sininho para receber novas notificações. Não se esqueçam que eu sou revisor, estou à disposição se vocês precisarem de revisões para 2021. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e um excelente 2021.